Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mesa do Advogado. Nesta noite, receberemos a nossa convidada especial, a doutora Liliana Quelian. A doutora Liliana Quelian é advogada pós-graduada em Direito Previdenciário e Processo Civil e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB São Paulo. Atua especificamente como advogada na área previdenciária. Doutora Liliana, muito obrigado por você aceitar o convite de estar participando no nosso programa Mesa do Advogado. E o assunto que nós vamos tratar hoje é benefícios previdenciários, um assunto muito importante, com muitas dúvidas. Então, você que tem dúvidas sobre os benefícios previdenciários, esteja conosco até o final do nosso programa. Doutora Liliana, uma honra recebê-la aqui. Obrigada. Doutora Liliana, benefícios previdenciários. Há uma dúvida sempre do nosso telespectador, qual é o momento exato e quais são os requisitos para que eu tenha direito a algum tipo de benefício. Vamos iniciar pelo básico, né? Como que o nosso telespectador pode consultar o INSS ou mesmo um advogado? Quais os caminhos para o nosso telespectador buscar de consulta para saber se ele tem direito a algum tipo ou algum benefício previdenciário? Boa noite a todos. Eu acho que a coisa mais importante para a gente saber se temos direito a um benefício é entender que o INSS ele é contributivo, tá? Só vai ter direito a receber benefício se a pessoa contribui. Aquele que não contribui com o INSS, provavelmente, ele não tem direito a nenhum tipo de benefício. Quais direitos nós temos? Tá? Contribuo há 2, 3 anos, eu tenho direito a algum tipo de benefício? Sim, como por exemplo, um auxílio-doença. O INSS, independente do que acontecer com você, se você tiver qualidade de segurado, ele vai te dar o benefício do auxílio-doença. Temos a aposentadoria, né, que é um dos benefícios mais requisitados, mais perguntados por nós, né, para nós, os advogados. Quando que uma pessoa tem direito à aposentadoria? Hoje, dentro do INSS, ainda existe 4 tipos de regras de transição. Como saber qual regra que a pessoa se encaixa? Através do site do meu INSS, a pessoa tem condições de ter noção se ela está, em qual regra ela pode se encaixar. Agora, assim, mas se eu entrar no site do meu INSS, verificar que eu já tenho tempo, posso já solicitar? Olha, dentro do direito, a gente sempre fala que tudo depende. Às vezes, nem sempre o que está ali é o melhor benefício para a pessoa. Então, às vezes é bom fazer um planejamento, fazer um estudo, verificar se realmente o que está no site do meu INSS é o melhor para você. Acho que é mais ou menos isso. E me diga uma coisa, doutora, a regra geral é que nós temos alguns benefícios. O INSS ele não tem um modelo de benefício só, né? Uma concessão de benefício só. Ele tem vários benefícios que está estipulado ali na legislação. Quais são os mais comuns? Porque é muito comum o nosso telespectador imaginar o seguinte: bom, eu não tenho tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição, mas eu não tenho direito a nenhum outro benefício. Então, acho que poderíamos deixar claro para o nosso telespectador quais são os benefícios mais requisitados e mais comuns. Então, vamos lá, os mais comuns. Auxílio-doença, tá? Esse é um benefício que é super requisitado dentro da Previdência. Como eu falei agora, assim, quem tem direito ao auxílio-doença? Para você ter direito, você tem que ter qualidade de segurado. Deixei de contribuir há mais de 3 anos, mas fui contribuinte durante 20 anos, mas faz 3 anos que eu não contribuo. Tenho direito ao benefício de auxílio-doença? Provavelmente não. Porque perdeu a condição de segurado. Porque perdeu a condição. Então, lembrando, o INSS ele é contributivo. Sim. Você contribui como se fosse um seguro, né? Um seguro de carro. Quando você tem direito? Se você está ali pagando o seguro anualmente, né? Deixou de pagar, você perdeu o direito
da sua pólice. O INSS é da mesma forma, tá? Então, o auxílio-doença. Além do auxílio-doença, qual outro tipo de benefício? Nesta regra, falando aqui um pouquinho do auxílio-doença, 2 pontos são importantes. Perda da condição de segurado Certo. e como eu devo fazer o requerimento. Porque às vezes a pessoa fala o seguinte, tô doente, tô com uma gripe, tenho direito a benefício previdenciário? Então, acho que o nosso telespectador precisava saber qual é o tempo que nós temos essa perda da condição de segurado. Segurado é quando eu estou contribuindo, não é isso? Correto. E quando eu perco essa condição? Então, o artigo 15 da Lei 8.213, ele fala assim, após 2 anos, você pode perder a sua qualidade de segurado. Porém, se você estiver desempregado, ele vai prorrogar por mais 12 meses, tá? E também ele pode ser prorrogado por mais 12 meses se você tiver mais de 120 contribuições. Tá? Agora, uma outra coisa importante. Estou com uma gripe. Posso pedir o benefício de auxílio-doença? Hoje, ele nem se chama mais auxílio-doença. Eu estou aqui auxílio-doença, mas o nome correto hoje é benefício de incapacidade temporária. Tá? Então, você tem benefício de incapacidade temporária. O que é um benefício de incapacidade temporária? Eu estou temporariamente incapaz para exercer qualquer tipo de atividade. Então, se você tiver nessas condições, o INSS vai te dar um benefício. Não, eu estou gripado, né, uma gripezinha que hoje eu não tenho condições de sair da cama, mas amanhã eu tenho condições. Então, o INSS não vai te conceder um benefício. A empresa, se você é empregado, os primeiros 15 dias é a empresa que vai pagar para você esses dias, tá bom? E após o 15º dia, que você solicitaria o benefício para a Previdência, certo? Mas ele só vai te conceder o benefício se você estiver incapaz para qualquer tipo de atividade. E essa incapacidade, que ela é temporária, ela deve ser atestada sempre por um médico. Pelo médico. Estamos falando de uma doença, de algum tipo de doença. Então, vamos começar assim. Primeiro, o seu médico vai te dar um laudo falando que você está incapaz, tá? Então, ele vai falar sobre o CID, vai falar por que você está incapaz. Aí, através deste relatório médico, você vai entrar em contato do meu INSS 135 e vai fazer um agendamento. Aquele seu relatório que você vai levar, ele vai ser decisivo, vai ser através daquele relatório que o perito do INSS vai olhar e vai falar assim, olha, realmente ele está incapaz. Não, você vai passar por um perito do INSS. E é o perito do INSS que vai realmente constatar se a sua incapacidade é temporária ou pode até ser permanente, certo? Mas é o perito do INSS que vai constatar essa incapacidade. Isso é bem interessante, porque então não é doença, né? Incapacidade temporária, quebrar uma perna, por exemplo, não é uma doença, aconteceu, uma fatalidade, porém é uma incapacidade temporária. Ótimo! Nosso presidente agora foi assim. Correto, exatamente esse é o conceito hoje da Previdência. Você está incapaz, certo? Então, existem certas doenças, como por exemplo, coluna. Tem um monte de gente, doença degenerativa, não vai evoluindo, tá? E não é porque você tem problema de coluna que você não pode trabalhar, porque você pode estar lá com uma dor nas costas, mas você pode exercer vários tipos de atividade. Exatamente isso, doutor Renato. Além deste benefício por incapacidade temporária, qual outro benefício mais comum que as aposentadorias? Então, nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Tem um benefício que ele é assistencial, que é muito conhecido, é benefício o LOAS, né? Ele é conhecido como LOAS. E o LOAS, muita gente fala assim, nossa, mas meu vizinho nunca contribuiu e ele recebe, a Previdência paga para ele, por que eu tentei, eu contribuí durante 10 anos, fui lá pedir meu benefício e eu não consegui e ele conseguiu,
tá? O LOAS, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, tá? Agora, as aposentadorias, sim, aposentadoria por idade. Quem tem direito? Quem contribui. Homem tem que contribuir um determinado período, mulher tem que contribuir outro período, e a idade, mulher 62, homem 65, e temos aposentadoria por tempo de contribuição, que também, tá? Ainda temos as 4 regras de transições, que a mulher ainda se aposenta, vamos supor, com 30 anos de contribuição, se ela estiver dentro de uma regra até a PEC 103, o homem 35 anos de contribuição, tá? Também considerando até a PEC. Então, dentro da Previdência, hoje nós temos 4 regras de transições que você precisa, antes de solicitar, antes de realmente fazer o seu requerimento, verificar em qual regra você se encaixa para saber qual é a melhor. Tem um outro benefício que eu adoro, que é o benefício especiais, que são aquelas pessoas que trabalham com periculosidade ou insalubridade. Se ela tiver até novembro de 2019 com 25 anos de trabalho em período especial, ela tem direito a uma aposentadoria especial. Tá? Essa é uma das melhores aposentadorias, por quê? Porque ela não tem fator previdenciário, você calcula a média e a pessoa começa a receber. Então vamos lá, vamos começar a desmembrar essas aposentadorias, porque o nosso telespectador ele tem muitas dúvidas com relação a isso. Vamos começar por aquele cidadão que nunca contribuiu, sempre trabalhou na roça, no sítio, no campo, e nunca contribuiu e hoje alcançou ou já tem 65, 70 anos de idade. Tem direito a algum tipo de benefício? É o benefício que a população conhece como LOAS, tá bom? Então, ele tem direito a esse tipo de benefício, quer dizer, na verdade, é um benefício assistencial. Lembrando, o INSS ele é contributivo, você contribui e o INSS vai te dar um benefício no futuro. Você não contribui, você não teria direito, tá? Mas para as pessoas que nunca contribuiu e que precisam de um retorno financeiro, que não tem como se sustentar, existe o benefício que a gente conhece como LOAS. Inclusive, para fazer esse requerimento desse benefício, precisa se cumprir alguns requisitos, né? Renda per capita, inferior a a renda familiar tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo, tá? Ele não pode ter nenhum tipo de renda extra, não pode dentro da família, no mesmo endereço. Os filhos casados, mesmo se eles morarem no mesmo endereço, eles estão excluídos da renda familiar. Os filhos solteiros que moram na mesma casa. Então, se ele tiver um filho que ganha 2, 3 mil reais e mora na mesma residência, tem o mesmo endereço dele, ele não terá direito a receber o LOAS se... Porque compõe a renda familiar. Isso, tá? Se na composição da renda familiar for superior a 1/4 de salário mínimo. Temos alguns casos que no judiciário, no administrativo, não. Administrativo, a regra vai ser essa. No judiciário, se conseguir comprovar que as despesas da família é bem superior ao que as pessoas ganham, porque às vezes você tem um filho que ganha um pouquinho melhor, mas você tem os pais doentes, que eles vivem dependendo, né, de remédio, ou ainda não conseguiu a casa própria, moram de aluguel, então as despesas são superiores. Se você conseguir comprovar, temos alguns casos no judiciário que as pessoas conseguiram o benefício de prestação continuada. Então você que quer o benefício ou benefício assistencial, né? Observe esses requisitos e pode ir direto ao INSS. Direto ao INSS, tá bom? Aí, esse benefício também é interessante a gente pensar, né, assim, ó,
Hoje eu não tenho condições, então a pessoa, e tem os requisitos também, tem fatoridade, tá, né? Então ela começa a receber o benefício assistencial. Amanhã depois, um filho que dependia, que os pais dependiam dessa pessoa, venha a falecer. Se o pai conseguir comprovar que dependia, que além do LOAS, ele dependia economicamente desse filho que faleceu, ele vai ter direito à pensão por morte. Aí fala assim, aí pode se pensar assim, mas por que ter direito à pensão por morte se eu já recebo um benefício? Entendi. E aí, a diferença também deste LOAS para outros, desse benefício assistencial para outros benefícios é que eu não tenho 13º salário. Exatamente isso que eu ia falar. É um benefício. Entendeu? Então, por isso é interessante, às vezes, né, mesmo já recebe um, verificar se tem direito ao outro e se vale a pena encerrar um e começar com o outro. Maravilha. Vamos chamar agora os nossos intervalos e no segundo bloco voltaremos com este assunto, benefícios previdenciários. Fique conosco. Estamos de volta para este segundo bloco com o programa Mesa do Advogado e estamos aqui recebendo a nossa convidada especial, a doutora Liliana Quelian. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, @RenatoFigueiredo_, e no Instagram da doutora Liliana, @CastroAlvesAdvogado. Doutora Liliana, estávamos no bloco anterior falando do benefício assistencial. E aí faltou ali um ponto para nós de questionamento, que é uma dúvida geral de todos os nossos telespectadores ligado a este tema. Pode uma família receber 2 benefícios assistenciais, ou seja, marido e esposa, pode receber 2 benefícios assistenciais? Olha que pergunta importante. Você pode falar assim, doutora, você começou falando que a renda per capita tem que ser inferior a um salário mínimo. Se você já tem um marido recebendo um salário mínimo, a esposa provavelmente, ou vice-versa, a outra parte não teria direito. Mas quando se tratar especificamente de benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, se um estiver recebendo, o outro também pode receber. Na mesma casa pode ter 2 pessoas recebendo o benefício. Ou seja, de esse prestação benefício continuada. não é computado para a renda familiar. Não é computado para a renda familiar, tá bom? Então, 2 pessoas podem receber. Existe muitas famílias que, além, né, do casal, pode também quando a mãe tem um filho que já nasce com problema. Então, ela já pede o benefício logo que a criança nasce, e depois, quando a mãe também atinge o período dela, né, ela pede para ela também. Então, ela consegue ficar com os 2 benefícios. Perfeito. Nós gostaríamos também de esclarecer ao nosso telespectador a aposentadoria por idade, já evoluindo para as aposentadorias. Há uma regra, né? Como o INSS ele é do sistema contributivo, em que momento o nosso telespectador pode requerer ao INSS a aposentadoria por idade? E quais são os requisitos para isso? Então, vamos... É cheio de regrinhas, né? Cheio de regrinhas. Agora regrinhas. está com umas regrinhas de transição ou não. Exatamente, temos as regras de transição, inclusive para a idade. Então, a mulher se aposenta hoje com 62 anos de idade e o homem com 65. Porém, a mulher ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e o homem 22 anos de contribuição. Então mudou bastante, né? Isso. A mulher 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Isso. E o homem 22 anos de contribuição e 65 anos de idade. Tá? E agora sim, uma das contribuições, ela pode ser, logicamente, né? Não precisa ser sequência, contribuiu, tem o tempo, você pode solicitar
o benefício, tá bom? A aposentadoria por idade, ela é era, né, uma das melhores aposentadorias. Hoje em dia, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque com a nova lei, ele vai ser pago até um determinado valor, quando você já tem o tempo, e depois, a cada ano que você tiver a mais, vamos para a mulher, se ela tiver 17 anos, ela vai receber X mais uma porcentagem acima por ela ter ultrapassado o limite dos anos da Previdência. Tá? Ela então é recebe interessante. Um valor fixo por conta dos 15 e um percentual pelos dois mais. Lembrando que nunca vai poder ultrapassar os 100% da média das contribuições dela, certo? Contribuiu pela Previdência com o teto. No futuro, eu vou receber o teto? Não. Olha, desculpa. Se você o INSS vai sempre contar uma média, tá? Se você contribuiu a vida inteira com o teto, a probabilidade de você receber próximo do teto é muito grande. Agora, assim, se um mês você contribuiu com o teto, outro mês você contribuiu com o salário mínimo, mesmo na aposentadoria por idade, o INSS vai fazer uma média das contribuições e vai ser o valor que você vai receber. Certo? Então, o que acontece muito com as aposentadorias? Antes de você solicitar, você verificar quanto tempo falta, fazer um planejamento. Caso você tenha contribuído durante 20 anos, faltam 2 anos para ele se aposentar, mas durante esses 20 anos ele sempre contribuiu com o teto. Faltam só 2 anos. Posso agora... 2 anos só, vou contribuir como salário mínimo mesmo, tá? Cuidado, porque aí você pode diminuir o seu valor por causa desses 2 anos que você vai contribuir com um valor a menor, certo? Certo. Agora sim, a vida inteira contribui como salário mínimo, ok? Continua contribuindo como salário mínimo, que não tem problema nenhum, tá bom? Então, mesmo por idade, esse cálculo do fator ele é importante. Super né? importante. O INSS vai fazer essa conta. Vai fazer essa conta. Tá bom? Então, uma outra coisa assim importante, já tenho os 22 anos de contribuição, não preciso contribuir mais, mas eu tenho 63 anos de vida só, faltam 2 anos para me aposentar por idade. Ah, não vou contribuir mais. É importante que você faça pelo menos uma contribuição, por exemplo, vamos por a cada 4 meses, 6 meses, para você manter a sua qualidade de segurado. Tá? O INSS ele vai ser sempre contributivo. Então, se você parar de pagar, lá na frente, quando você completar os 65 anos, você vai ter direito ao seu benefício de aposentadoria. Mas, se acontece alguma coisa com você durante esses 2 anos, como, por exemplo, um acidente, uma doença, então, você vai ter direito ao benefício por incapacidade temporária. Então, você teria direito se você tiver qualidade de segurado. Então, não pode deixar de contribuir, mesmo quando você já atingiu o seu tempo para o mínimo, né? Que o INSS pede para aposentadoria por idade. Olha que interessante. A doutora falou, e aí só para esclarecer o nosso telespectador, porque é importante, perda da capacidade de segurado. A doutora falou, olha, você precisa recolher ou contribuir uma vez a cada, pelo menos, né? Uma vez a cada 3, 4 meses. Então, significa que essa contribuição para a perda da capacidade de segurado, eu deixar de contribuir 2, 3 meses, eu não vou perder isso. Qual é o requisito objetivo para existir a perda dessa capacidade de segurado? Você ficar mais de 12 meses sem contribuir. Os 12? Os 12 meses, tá bom? A então, lei fala de 12... um dos meses, interrompeu. Interrompeu, tá bom? Uma outra coisa, quando você for fazer a contribuição, posso pagar, sou autônomo, tá? Hoje eu não trabalho, tenho uma banquinha do lado da minha casa, eu vendo fruta. Posso pagar os atrasados? O INSS não reconhece, tá bom? Então, não adianta, tipo assim, nós estamos em setembro, deixei de pagar julho e agosto, posso contribuir agora? Não faça isso. Começa a pagar a partir de setembro. Quando vence? Ele vence todo dia 15.
tá? Agora, sim, se a pessoa for empregado, a minha empresa não está pagando, eu verifiquei lá no INSS, não tem contribuição. A obrigação desse recolhimento não é do empregado, é do empregador. Então, neste caso, não tem problema nenhum. Quando for o seu momento de requerer um benefício, o INSS vai conceder, mesmo não tendo a contribuição, o valor não estando constando lá no seu CNIS, certo? Porque a obrigação não era da própria pessoa. Mas quando a obrigação é da própria pessoa, que nem nós advogados, nós temos obrigação de todos os meses recolher para a Previdência. Se deixarmos de fazer, não adianta recolher atrasado. E é importante a gente mencionar esse assunto, porque, olha só, o nosso telespectador, quando vai fazer a consulta lá no INSS, depois eu queria que a doutora falasse o que é CNIS, que é o cadastro, né? Para que todos tenham conhecimento. Mas vai lá, puxa, a empresa não está recolhendo e vai prejudicar a minha aposentadoria lá na frente. Isso significa que não é verdadeiro. Não é verdadeiro, tá bom? Não tem problema nenhum. Você só precisa comprovar através da carteira de trabalho ou de alguns documentos. Perdi a minha carteira de trabalho e lá no CNIS não consta nenhum pagamento. O que eu devo fazer? Você precisa comprovar que realmente você é funcionário daquela empresa. Então, existem outras formas, tipo, de comprovar que você é funcionário. Se você comprovar que é funcionário, não tem problema nenhum. O que a gente vai ter problema depois, no futuro, quando você for se aposentar, seria o seu salário, tá? A empresa não recolheu. Como você comprova o seu salário? Através dos seus olerites de pagamento. Então, é importante. Muita gente joga fora, muita gente não dá valor, mas é importante. Outra, a pergunta do Dr. Renato, o que é CNIS? É o cadastro que tem dentro do site do INSS, onde vai constar todo o seu histórico. É muito importante que, de vez em quando, as pessoas dêem uma olhada nesse cadastro e verifiquem se está tudo certinho lá. Tem muitas pessoas que têm entrada da empresa e não tem a saída. Isso, na hora de se aposentar, é um problema. Bem complicado. Tá, então, é Cadastro Nacional de Integração Social. Tá. E aí, o que fazer? Quando eu vou lá no INSS, busco o meu Cadastro Nacional e verifico. Eu tenho o início, admissão e não tenho admissão. O fim, né? Tá. Início e fim. Isso. Há um tempo atrás, o INSS não estava aceitando fazer o ajuste. Agora o INSS já aceita. Então, você pode fazer um requerimento, juntar as provas, tá? Para que o INSS faça um acerto no seu CNIS. Caso ele não faça, caso caia com alguma analista que aconteça alguma coisa e ele pegue e fala assim, vamos aguardar a aposentadoria. Não tem problema nenhum. Só que quando você for fazer o requerimento da aposentadoria, é muito importante você apresentar essas provas. Se o seu cadastro não tiver em dia, a probabilidade de você entrar com o benefício e ser indeferido é muito grande, tá? O INSS vai se basear por esse cadastro. Isso é importante nós deixarmos claro para o nosso telespectador. Ele trabalhou 10 anos numa empresa e a empresa nunca recolheu nenhum tipo de benefício. Ele vai até o INSS e no seu cadastro não consta essa empresa. Ele pode fazer um requerimento com todas as provas, olerite, registro em carteira, fazer um requerimento no INSS para fazer o acerto? Pode fazer, tá? Se ele tiver as provas, né? A prova que a gente fala assim, uma das principais é a carteira do trabalho. Ele vai ter a carteira do trabalho onde comprova. Caso a carteira do trabalho tenha algum problema, ele pode fazer uma contraprova, que seria a RAS, extrato do fundo de garantia, ou no administrativo são essas provas que geralmente a gente busca. Olerite, se ele tiver todos os olerites, quando entrar com pedido, já segue, anexa todos os documentos, certo? Caso não dê certo,
qual o próximo passo? Judicial. A mesma prova que a gente faz na Justiça do Trabalho, a gente faz na Justiça Federal para comprovar que aquela pessoa era empregado da empresa. Ótimo. E é válido buscar o reconhecimento do vínculo. O trabalhador, puxa, percebi que eu não estou trabalhando há tantos anos, e é comum isso, inclusive. Estou trabalhando há tantos anos sem vínculo trabalhista. Aí eu vou lá no Justiça do Trabalho e o juiz reconhece meu vínculo trabalhista. Vale como prova para o INSS? Então, essa daí é uma briga grande da justiça, certo? Deveria valer, né? Mas na justiça ele vai ser considerado como indício de prova. A mesma prova que você fizer lá na Justiça do Trabalho, você vai trazer ela para a Justiça Federal, certo? Aí, o que acontece? Se por um acaso, quando entrou com a ação trabalhista, depois os recolhimentos da Justiça do Trabalho foram mês a mês, a pessoa que recolheu de uma forma onde conseguiu comprovar que realmente você era um funcionário, ok, não vamos ter problema nenhum. Porém, a maioria das empresas, quando faz um recolhimento único, e aí é onde temos o problema. O INSS não vai conseguir comprovar que você tinha 10 anos naquela empresa, porque entrou uma contribuição, vamos supor, vou assim, exagerar um pouquinho, entrou uma contribuição de R$20.000, mas deveria entrar quantas contribuições? 120 contribuições. Certo? Então, neste caso, você vai ter que fazer a prova na Justiça Federal. Ok. Estamos encerrando aqui o nosso programa Mesa do Advogado. Esse tema é tão interessante que nós ficaríamos horas conversando sobre esse tema e as dúvidas seriam gigantes, né? Mas, doutora Liliana, muito obrigado por estar presente, por estar passando essas informações ao nosso telespectador. É uma honra recebê-la aqui em nosso programa e agradeço demais a vinda da doutora aqui. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvida, quiserem mandar, o Instagram é Castro Alves Advogada, tá bom? Pode tirar as dúvidas, se tiverem alguma coisa, e a gente tenta responder, né, na medida que vai chegando os pedidos. Encerramos então o nosso programa Mesa do Advogado. Agradeço a sua presença aqui conosco e até o próximo programa. Fique com Deus. Boa noite.